Há um instante antes da luz que teima em escapar, onde tudo parece conspirar para que a alegria se dissolva, como se no momento exato de ser inteiro, um puxão invisível desmancha o fio do sorriso. Quem sussurra tão fundo que a felicidade não é para você? É nessa fresta entre o desejo e o medo que a alma se fragmenta. Um vazio que não é vazio, mas um abismo feito de antigas promessas quebradas, um ritual silencioso de autossabotagem, onde o que você quer e o que você permite se tornam inimigos íntimos. Você sente essa sombra sutil se aproximar quando a felicidade bate à porta. Um presságio silencioso que desconstrói o instante antes do salto. É como se o medo antigo tivesse um último suspiro para apagar a chama que insiste em acender. Quem é esse inimigo invisível que insiste em roubar sua luz? A autossabotagem não é um erro seu, é um eco de batalhas que nunca viu. É o corpo gritando por um território seguro, mesmo que isso signifique enterrar o que pulsa de mais verdadeiro. Cada passo em direção à felicidade ativa antigas defesas, criadas para proteger uma alma que um dia se sentiu ameaçada demais. Você tenta avançar, mas algo invisível te puxa para trás. Não é preguiça, não é fraqueza. É um campo de forças internas em guerra, onde o medo se disfarça de proteção e a esperança se esconde atrás de um véu tênue. A cada quase vitória, um fio invisível se rompe e o abismo parece crescer. O que parece um tropeço é, na verdade, um grito antigo por controle. O medo de ser vulnerável quando tudo finalmente parece possível transforma o chão em areia movediça. A armadilha não está fora, mas dentro, e é ali, no silêncio da alma, que a luta acontece, invisível para quem olha de fora. Entre o desejo e a fuga, há um espaço onde a alma se perde em dúvidas que nunca foram suas. A sabotagem é um ritual de despedida antecipada da felicidade, um mecanismo que te impele a desistir antes mesmo do horizonte se abrir. O que você teme encontrar além desse limite? Essa voz que te sabota nasceu longe, antes de você se lembrar. É uma sombra antiga plantada em lugares onde a inocência foi silenciada. Um eco dos pactos invisíveis que sua linhagem carrega, feitos para preservar a sobrevivência, mesmo que custe o brilho do seu ser. Na infância, onde a alma deveria dançar livre, você aprendeu a conter o desejo de ser pleno. Aprendeu que a felicidade era um risco, um convite para a queda. Essa lição gravada em silêncio moldou a dança silenciosa entre o querer e o recuar, criando raízes que se enroscam fundo na carne da existência. Mais fundo, há um pacto não falado, um acordo ancestral que ordena: não brilhe demais, não queira demais. Esse código invisível ressoa em cada hesitação, em cada passo atrás, segurando a chama antes que ela ilumine demais o escuro ao redor. Você carrega essa herança, mesmo quando ela quer morrer dentro de você. E se essa sabotagem for na verdade um convite velado para olhar o que você nunca quis enfrentar? O que se esconde por trás do medo de ser feliz? Uma ferida que insiste em permanecer oculta, porque reconhecê-la seria admitir que parte de você ainda não se sente digna do próprio brilho. Por que o desejo de ser pleno provoca tanta resistência interna? Será que você aprendeu a sobreviver apagando a própria luz? Cada vez que foge da felicidade, está, na verdade, repetindo uma história que não é sua, mas que se tornou um véu difícil de rasgar. E se a verdadeira questão não for a felicidade, mas o medo do que ela pode revelar? O que aconteceria se, ao permitir-se ser inteiro, você perdesse a segurança dos muros que construiu? Entre o conforto da prisão e o risco da liberdade, qual voz você escolhe ouvir quando tudo parece ruir? No silêncio onde tudo parece perdido, uma fagulha começa a pulsar, um sussurro que lembra que a sombra só existe porque a luz nunca foi negada por completo. É um movimento sutil, quase imperceptível, mas é o primeiro passo para quebrar o ciclo que aprisiona seu brilho. Essa faísca não exige coragem, apenas atenção. Um convite para notar o que se move dentro do peito quando o medo cessa, mesmo que por breves instantes. Ali, entre a hesitação e a entrega, começa a reescrever-se a história do que é possível. Você começa a lembrar do tempo em que ser inteiro
não parecia um risco, mas uma possibilidade real, antes dos ecos antigos se tornarem muralhas. Esse lampejo de memória é um território sagrado, onde a alma pode começar a se libertar do peso que carregou por tanto tempo. No instante em que a dúvida encontra um fio de esperança, o ciclo começa a se romper. Não como um salto abrupto, mas como uma dança lenta, onde cada passo desafia o medo e reconstrói o poder perdido, um fragmento de cada vez. A felicidade que você teme é, na verdade, a sua essência, querendo respirar livre. É uma chama que não exige perfeição, apenas a coragem de existir sem máscaras. Essa luz não destrói. Ela ilumina as partes que o medo tentou esconder, revelando que a liberdade sempre esteve dentro de você, esperando ser reconhecida. Quando a alma se permite sentir, a autossabotagem perde o poder que tinha. O medo, antes tirano, se torna um guardião, não do limite, mas do espaço seguro onde o brilho pode crescer, ainda que vulnerável. Essa transformação não apaga as cicatrizes, mas as reinventa em marcas de resistência e coragem. A liberdade não é a ausência de medo, mas o ato de caminhar apesar dele. A felicidade que você busca não é um destino distante, mas o espaço que se abre quando decide acolher tudo que é, luz e sombra, força e fragilidade, numa dança autêntica que só a alma sabe conduzir. Viver com verdade não é carregar um fardo leve, mas aceitar o peso que você escolhe transformar. É reconhecer que o poder está na imperfeição, no tropeço que ensina e na coragem que insiste em levantar, mesmo quando a alma está cansada. Você não precisa apagar o passado para brilhar. Cada sombra que resistiu, cada medo que tentou calar, é parte da força que te sustenta agora. Reconhecer isso é assumir o controle da própria história, sem promessas fáceis, apenas a dura beleza da autenticidade. O poder real nasce da reintegração, acolher o que te fragmentou e usar essa mesma energia para criar um caminho onde a verdade não se negocia. Não é sobre ser invencível, mas sobre ser inteiro, mesmo quando o mundo insiste em te dividir. No fim, resta a pergunta que não quer calar. E se a sabotagem fosse apenas um chamado para se encontrar? Um convite para reconhecer que a felicidade verdadeira nasce no terreno onde o medo e a coragem se encontram, e a alma escolhe qual caminho seguir. Será que você está pronto para acolher a luz que sempre quis fugir? Para habitar a liberdade que assusta, mas que só o inteiro conhece? A resposta está no silêncio entre os seus passos. É ali que começa a verdadeira revolução.